Olá, meus amigos. Vamos bater um papo sobre o medicamento homeopático do ponto de vista da energia, do que ele se transforma com as diluições. Eu tive uma experiência muito interessante e vou relatar para vocês um pouco dela assim na sequência cronológica. Tem um bocado de tempo eu estava lendo o livro O Ponto de Mutação do Fritjof Capra e ele faz um comentário que os homeopatas precisavam rever a concepção que eles tinham em relação à energia, porque em muitos casos, aparentemente, nós dizíamos que era uma substância, dava uma ideia que era uma substância, um fluido, e na verdade a energia é uma atividade. A partir daí eu comecei a estudar o tema, voltei aos livros do segundo grau e fui estudar e peguei mais alguns outros compêndios do assunto e cheguei a uma conclusão que o remédio homeopático talvez tivesse alguma relação com o movimento browniano ou difusão. Então eu vou direto ao ponto e depois a energia está no capítulo sobre o assunto. O movimento browniano é o movimento que as partículas fazem num líquido, num solvente, quando elas ficam suspensas. Então, se você tiver um soluto numa suspensão, mas ele está em grande quantidade, ele está sedimentado, está depositado, você não tem um movimento browniano. Mas na medida em que você tem poucas partículas, elas são pequenas o suficiente para ficarem em suspensão, você então tem um movimento aleatório. O mais interessante disso é que a partir de um certo ponto, as moléculas suspensas tendem a ter a mesma energia cinética das moléculas do solvente. E à medida em que isso acontece, eu imaginei que se a gente vai diluindo progressivamente, as partículas tendem a ficar com a mesma energia, ainda que você vá tirando progressivamente as partículas do soluto. Então, a partir do ponto em que você tira completamente o soluto, as moléculas do solvente adquiriram aquela energia da substância que passou ali por aquela suspensão. Isso, de certa forma, é uma hipótese interessante para explicar o medicamento homeopático. Não dá para afirmar que seja por isso, e eu também fui por duas vertentes. A primeira é de ter uma explicação física para o medicamento diluído, e na outra, que não é necessário diluir para você ter a resposta global e abrangente que o conhecimento da substância possibilita que você acompanhe o resultado baseado no paciente como um todo e não apenas no efeito mais específico. Diante disso, eu me propus a fazer uma pesquisa com esse medicamento substituindo a sucusão por um período de repouso a cada diluição e chamei isso de movimento browniano. Esse movimento é espontâneo, a transmissão da energia da substância para o solvente se faz de forma natural, desde que ele seja diluído a ponto das partículas ficarem suspensas. Eu tirei a sucusão e fiz 10 minutos de repouso entre cada diluição e chamei isso de medicamento homeopático B10, ou seja, browniano 10, LM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e sucessivamente. Trabalhei com 20 pacientes, então nós fizemos essa preparação com 10 ou 12 medicamentos e quando aparecia algum paciente eu conversava, expunha o projeto e o paciente me autorizava. Então nós temos algumas poucas experiências de casos que revelaram uma resposta semelhante ao medicamento que eu trabalhava na época muito com LM em dose única, a partir da LM20 principalmente. Era uma resposta semelhante. Esse trabalho eu não tinha ainda experiência universitária, não sabia conduzir uma pesquisa científica, uma pesquisa clínica, não tinha autorização. Então eu selecionei apenas um único caso para apresentar, e ele está no livro, em que ficou muito claro a supressão. E isso eu vou mostrar daqui a pouco no próximo vídeo. A outra experiência foi uma patogenesia conduzida em parceria com os companheiros do Instituto Mineiro de Homeopatia, o IMH, e essa pesquisa foi feita com Guaiacum officinale em duas preparações. A primeira, uma preparação convencional da homeopatia, da diluição com sucusão, e a outra que é uma diluição seguida de período de repouso, novamente a diluição seguinte, e fizemos as duas, que eles estão apresentadas também no texto, e que mostraram
uma complementaridade dos dados. Todos os experimentadores fizeram uso das duas preparações e nós juntamos depois, apresentando separadamente e fazendo uma análise de como elas eram semelhantes e se complementavam. No caso, a pesquisa precisa de ser refeita, precisa ser multiplicada para que os resultados se confirmem ou sejam descartados. Quanto ao estudo da energia, é importante dizer que ele me levou realmente a reconhecer que Fritjof Capra, o famoso físico austríaco, tinha razão quando ele afirmava que a nossa concepção homeopática está completamente ultrapassada. Energia é, na própria definição de Albert Einstein, um movimento que se transmite, que se propaga através da matéria. Então, não existe nenhuma energia que tenha propriedades vitais. A energia é um movimento e pode ser transferida. A energia da água, ela vai sendo processada numa usina. O movimento que é energia potencial da água é transferido para a turbina, da turbina para o dínamo, do dínamo para uma sequência e chega a se transformar numa eletricidade, um movimento de elétron. O elétron que transmite para outro elétron e assim a corrente segue muito rapidamente através de fios de cobre, preferentemente. Então, nós temos isso aí. O estudo da energia nos faz admitir que não existe uma energia vital. O que existe é seres vivos que são capazes de manipular a energia solar, a energia química, a energia dos alimentos e a energia eventual de algum preparado. Mas muitas vezes, por exemplo, uma massoterapia pode promover mudanças importantes, porque os músculos transferem esses estímulos através dos nervos que propagam essa energia até um cérebro que é capaz de transformá-lo também em informação e desencadear percepções muito interessantes. Então, não existe uma necessidade que seja apenas influência energética. Nós temos esse potencial de aproveitamento de coisas materiais, transformando-as em processos energéticos. Isso é uma questão natural, isso é um princípio em que as coisas são intercambiáveis, porque energia é igual a matéria vezes a velocidade da luz ao quadrado. As coisas são dinâmicas e intercambiáveis, uma se transforma na outra e vice-versa. Daqui nós paramos e concluímos apenas uma coisa: o medicamento homeopático pode ser usado em baixa diluição e vai ter efeito global na pessoa. E esse medicamento, a preparação LM, o que aconteceu foi que ela chegou mais rapidamente ao estado de energia, de medicamento que só tem ali um princípio energético, que é o movimento que foi acumulado nele. A energia daquela substância que passou pelo remédio durante algum tempo, mas impregnou o solvente do seu próprio movimento intrínseco. Muito obrigado. E nós vamos prosseguir em seguida com casos clínicos decorrentes dessa pesquisa do movimento browniano.